Ok, começamos a gravação aqui do... Gente, eu estou fazendo um teste, é a primeira vez que eu estou fazendo isso no desktop. Aliás, é bom para todo mundo até saber dessa história. O Telegram tem uma versão desktop. Eu normalmente uso o Telegram no celular, acho que como todo mundo, mas eu não sabia que a versão desktop do Telegram permitia fazer essas coisas com áudio, com vídeo, mas aparentemente permite. É a primeira vez que eu estou fazendo. Eu vou abrir aqui até... O Renato já está aqui, vou abrir o microfone dele. Como é que eu abro o microfone do Renato? Está aberto já, será? Acho que o teu microfone está aberto, Renato. Se você quiser falar, você tem que clicar nesse botãozinho do meio aí que tem um microfone. Então tá E aí, bom. nossa, estou te ouvindo super bem, aleluia. Eu estava preocupado, porque quando é um desktop, tem toda aquela história de selecionar qual é a entrada de áudio, qual é a saída, e aí podia ficar um pouco mais confuso. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Estou te ouvindo bem também. Estou te ouvindo bem, que bom. Que bom. Poxa, já temos alguns ouvintes aqui, o Eric Vieira. Cara, vamos começar já? O que você acha? Topa? Podemos, claro. Então, tá, deixa eu só fazer as honras da casa, eu vou fazer aqui a apresentação um pouco mais formal. Bom, raríssimos e raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui, abrindo mais um papo raríssimo, que é uma ocasião, para mim, bastante importante, bastante preciosa, de conhecer alguns de vocês, da gente compartilhar algumas histórias, da gente promover aqui algumas conversas conjuntas. O último que a gente teve foi com o Rafael Apocalipse, que é um amigo muito querido, foi ótimo, porque entraram outros raríssimos também para participar. E hoje a gente convidou um raríssimo, um super raríssimo, na verdade, que é o Renato Januzzi Cecchetini. Esse é de carteirinha. Renato, faz tempo que você está no Radinho, não está? Quanto tempo faz? Eu não lembro. Acho que eu comecei a acompanhar o seu trabalho, acho que foi através do Roda e Avisa. Tá bom, claro. Aqui, você falando dentro do carro. Nossa, daí... você é daquele tempo? Então, eu vou fazer um parêntese aqui, gente. Para quem... O Radinho é um podcast, certo? Diário, certo? Mas ele, na verdade, não é meu primeiro podcast. Meu primeiro podcast começou em 2003. E, na época, nem era podcast, porque não existiam podcasts em 2003. Eu publicava áudio, mas não existia o formato podcast. O formato nasce, acho que no final de 2003, foi para 2004. Então, em 2004, quando apareceu essa técnica, né, de você distribuir no formato de podcast, eu adaptei o meu código, né, o meu site, meu blog, e aí, daí para frente, o Roda e Avisa é um podcast que está há 19 anos no ar, né, continuamente, mas de maneira bastante imprevisível. Nunca dá para saber quando eu vou publicar um Roda e Avisa. E ele começou ao volante do carro. Agora, em tempo de pandemia, que eu não estou indo para lugar nenhum, eu estou fazendo em casa, mas ele sempre foi gravado no carro, que era uma coisa bastante insana, e, pelo visto, o Renato é desse tempo aí. Pô, obrigado por me lembrar, cara. Então, quando eu comecei a te ouvir, né? Então você estava falando de algumas ideias, alguns conceitos, isso batia muito com o que eu estava imaginando. E de lá para cá, tenho acompanhado bastante, tal, o Radinho, assim, eu tentei fazer um podcast também, mas eu confesso que eu passo por picos de criatividade e eles somem, eles desaparecem. E daí, então, assim... Posso te dar uma dica? O Roda e Avisa, ele tinha essa característica mais inconstante, mais imprevisível, porque ele dependia justamente de surtos de ideias. Quando eu tinha algum surto, eu gravava, né? Mas aí chegou um certo momento, que faz, sei lá, quantos anos faz que começou o Radinho? Eu não lembro, 4 anos, não lembro. Ou 6 anos, sei lá. Que eu falei, bom, quer saber? Eu não posso esperar inspiração, eu vou me forçar a gravar todo dia. Então, o Radinho nasce diário como um exercício que eu mesmo me coloquei. Eu inventei uma sarna para eu me coçar, para não ficar esperando, sei lá, que as musas me inspirassem. Eu tenho uma musa já, eu estou bem servido, né, me inspira todo dia, mas o Radinho começou assim, justamente para escapar desse ciclo de esperar. Eu falei, eu vou me obrigar, eu vou abrir o microfone, eu vou falar, se não tiver ideia, sei lá, paciência, né? Mas foi assim que, então, eu sugiro a mesma coisa. De repente, a prática consegue, essa prática um pouco mais insistente, consegue te tirar desse bloqueio. É um caminho. Mas, assim, eu acho que
os motivos de eu até me recolher um pouco, acho que passam até por aquilo que a gente vai falar hoje aqui, que é muito do que você tem comentado, tal, da questão de conteúdo que você sempre tem falado, tal, e eu acho que funciona bastante. Então, Renato, tem outra questão também que acho que vale a pena a gente levar em consideração. Eu acho que, primeiro, assim, exposição, eu sei que é bastante sedutor, tem muita gente encantada com essa história, mas exposição, quando dá certo, é um pesadelo, porque isso acaba sei lá, interferindo na sua vida pessoal. A segunda questão é que a gente está entrando em tempos cada vez mais bicudos, onde você corre risco, né? O ambiente está muito polarizado, você ter que, eventualmente, ser trollado, ou até correr um risco físico. Então, eu acho que, hoje em dia, se você for pensar em se expor, pense duas vezes, porque o ambiente não está propício. E é justamente o radinho de hoje, né? Que você falou do Jacques, né? Pois é, rapaz. Foi uma coincidência, porque ontem o Pedro Doria fez aquela live dele lá, aquela premiere dele, que foi espetacular, foi muito boa, foi muito corajosa, e, por coincidência, a gente já tinha combinado fazer essa live aqui, justamente porque eu tinha visto, você tinha compartilhado comigo uns links que tinham a ver com a discussão sobre democracia. E aí você me contou que você participa de uns grupos de discussão a respeito. Eu falei, cara, vamos conversar, né? Mais pessoas têm que saber disso. É por isso que a gente acabou abrindo esse canal aqui. No final das contas, a gente acaba tendo que procurar os nossos senseites de algum jeito, né? A gente sabe que eles existem, o incrível é que não tem, como você mesmo diz, não tem growth para isso, né? Então, não é sedutor, se encontrar com essas pessoas, muitas vezes é um funil de boca enorme com uma saída que é quase uma goteira, né? Então, Mas, difícil. Renato, me conta um pouco mais, só para a gente dar um pouco de contexto, e para você ficar menos abstrato, conta um pouco mais de você. Conta um pouco mais da tua história, o que você faz. Você está em São Paulo? Onde você está? Não, eu moro numa cidade perto de São Paulo, que é Bragança Paulista, né? Então, você mora em Bragança, olha só, não sabia. Na verdade, a gente trabalha eu trabalho mais em São Paulo, Campinas, Ribeirão. A gente vai sempre andando para lá e para cá, né? Nesse tempo de pandemia, enraizado dentro de casa, mas trabalhando com isso. Hoje eu trabalho mais com consultoria de futuro, tendências, inovação, dentro da Inova Consulting, né? Mais voltado para isso. Mas eu sou de formação, eu nem queria falar minha formação, porque eu acho que acaba influenciando. Não vou falar da então formação. tá bom, então esquece. A minha também, eu já nem lembro mais o que eu fiz, eu tenho que fazer um esforço danado. Isso. Então, eu assim, trabalhei em empresas da minha família, trabalhei em empresas do mercado normal, assim, privado, né? Levando pancadas de todo lado, até eu chegar como professor e depois, agora, mais como consultor. Ainda professor, mas como consultor, né? Conta um pouco mais da Inova, Renato. Eu já ouvi falar, mas eu conheço muito pouco. O que é essa Inova brasileira, ela é internacional? O que ela faz? Na verdade, ela veio de fora, saindo da Science of the Time. O Luiz Rasquilha veio para o Brasil e trouxe essa visão de futuro, tendências e inovação, onde a gente olha para o futuro, tentando ajudar as empresas a entender qual é esse momento de mudança, de transformação digital, para onde esse mundo está caminhando, olhando assim num cone, né? Lá na frente tem um cone enorme, então aquela abertura enorme de tudo que pode acontecer, e a gente vai imaginando o que vai acontecer perto. Então é muita coisa falando sobre... Que legal. E eles ofereceram uma formação, tem uma formação específica para isso? Você tem que se certificar? Como é que funciona? Não tem uma formação específica para isso. Tem os cursos que a gente faz sobre isso, mas assim, e é interessante. Quando o Luiz veio para o Brasil, ele é português, né? Quando ele veio para o Brasil, foi interessante que aquilo que ele falava batia com o que eu estava pensando. Com aquilo Olha, que legal. A gente foi mais ou menos entrando junto ali. Hoje ele
é o CEO aí da Inova Consulting, tal, tem o grupo Inova. Inova pensa aí como um ecossistema, então tem uma Inova Business School, tem a área de pesquisa também, então eu trabalho mais nessa área, mais voltado para isso. Parabéns, que legal. E que Então, responsa, né? Porque falar sobre o futuro nesse momento um pouco tenso não deve ser um exercício fácil. Pois é, então, assim, é uma reinvenção a todo momento. Então, assim, teve muita coisa que aconteceu que eu posso falar assim, de 2013 para frente, que eu acho que é o que aconteceu com todo mundo, né? Assim, eu já entrei no assunto aqui, mas antes de tudo eu queria fazer uma paradinha aqui para agradecer a gentileza de você abrir esse espaço para a gente poder falar. Imagina, é uma honra, imagina. A tua história tem que ser ouvida, pelo amor de Deus. Vamos lá. E principalmente para a gente falar de alguma coisa aqui que normalmente não nos pagam para falar, né? Então, assim, se você quer viver disso, é difícil. Porque, assim, A história da minha vida. São coisas que a gente acredita, mas que nem por isso as pessoas estão interessadas em ouvir ou que vai fazer algum sentido para a maioria das pessoas. Mas, de alguma forma, a gente tem que falar. Bom, se a gente pode botar um começo nessa história, a gente olha para 2013 com todas aquelas manifestações, né? Quando deu aquelas manifestações, eu estava no interior, eu não participei de nenhuma manifestação na rua com o pé no asfalto. Mas aquilo me encantou muito, assim, eu falava, cara, é exatamente o que eu estou sentindo. E essa vontade de falar alguma coisa, de repente você vê aquilo surgir. Lá em 2013, também, de alguma forma, eu tive contato com os trabalhos do Augusto de Franco. O Augusto de Franco, bem, faz muito tempo, eu conheci o Augusto rapidamente, assim, a gente vai se cruzando em eventos nos últimos 20 anos, né, uma figura que está deixando um grande legado, a Escola das Redes, acho que muita gente se formou com o Augusto. Ele é uma figura que está deixando um belo legado aí. Isso. Então, aí a gente começou a conversar, mas assim, a gente fala assim que não começou a seguir, não tem seguidor nenhum, né? Assim, simplesmente uma afinidade de pensamento e a gente vai aprendendo um pouquinho. O Augusto tem uma história de vida assim que eu falo para ele, cara, é muito doido quando você explica assim tudo isso numa pessoa só. É isso? Então, isso eu não conheço. Olha, tá aí, ele pode até ser um bom convidado para um dia conversar com a gente. Eu conheço muito pouco da história do Augusto. Sem dúvida nenhuma, é um excelente convidado que se assim para falar. Eu já gravei alguns podcasts com ele também, né? Que a gente fez alguns podcasts do Dagobah, que a gente vai falar. O Augusto é assim: você faz uma pergunta e espera uma hora, porque assim tem assunto para ir conversando. Isso eu já percebi, ele é um fractal, né? Ele vai abrindo, abrindo, é verdade, é verdade. Ele tem muito conteúdo. Isso. E o Augusto teve uma participação importante na política partidária também, e também em políticas públicas. Não sabia, sério? Sim, ele trabalhou no Comunidade Solidária, com a Ruth Cardoso. Então, foi assim, um momento muito bom, um momento muito legal para a gente, né, para entender tudo que aconteceu. Porque muitas das coisas que estão acontecendo hoje não aconteceram de repente, né, elas vêm acontecendo há muito tempo. E a gente teve momentos de altos e baixos. Agora a gente está no baixo, dentro dessa perspectiva que a gente tem, né? Bom, a partir daí, assim, a gente foi conversando bastante sobre isso e o Augusto tem uma visão muito forte, inclusive é um livro dele que foi editado e está esgotado, então você encontra em sebo, tal, que é o Capital Social. E ali ele tinha uma ideia do capital social como algo que existe entre as pessoas que faz com que emerja alguma coisa. E, inclusive, a gente vai falar de emergência de rede, que você falou há pouco tempo em alguns radinhos aí, acho que Sim. tem a ver com... É um belo tema, é um belo tema.
Então, nesse conceito de capital social, a gente estava discutindo outro dia, então a gente sempre vai fazendo alguma pesquisa, estudando, pesquisando, batendo papo, não é nada. A gente fala que nós somos aprendentes, né? Não tem ninguém ensinando ninguém, está todo mundo Que aprendendo legal. junto. E aí ele falou assim, poxa, a gente começou a dar uma olhada em alguns índices de democracia, índices que existem aí, que depois a gente vai falar deles, e ele fez esse desafio, vamos tentar medir capital social, e eu não tinha lido o livro dele ainda. E aí eu tentava fazer fórmula, equações, tal, que eu estava integrais derivadas, tal, e tentar chegar em alguma coisa. Daí eu lendo o livro dele, ele falando que não tinha como medir. Daí eu falei, caramba, você me fez essa sacanagem aqui. Ele falou, não, mas é que a gente tem que encontrar, né? Tem que tentar encontrar uma anomalia naquilo que a gente... alguma coisa para desdizer a gente do que a gente falou lá atrás. Então, é difícil a gente fazer tudo isso, mas a gente vem fazendo. As próprias manifestações de 2013 foram uma emergência da rede, né? Uma emergência da rede. Então, as pessoas, sem nenhum contato, estavam todas juntas na rua, num sentido assim de que estavam todas protegidas, assim, um pelo outro, como se fosse um grande swarming mesmo de pessoas que saíram para fazer alguma coisa diferente que ninguém sabia exatamente o que era. E aí vamos definir o que é. Vamos separar. Redes sociais sempre existiram, né? E mídias sociais é Facebook, Twitter, todas as plataformas proprietárias que existem. Estou falando de redes sociais. Então tem uma emergência de rede em um determinado momento. Então, nesse grupo de pessoas, a gente vem conversando bastante. Tem também o Gabriel Azevedo, que é vereador lá de BH, né? Então, a gente está sempre conversando, e mais uns outros grandes amigos, inclusive alguns deles aqui, o Eric, Mauai, estão aqui seguindo, ouvindo a gente também Que bom. e participam disso. E o Augusto publica bastante algumas coisas no site Dagobá, dagobá.com.br, Dagobá com O H, que quer né? dizer Dagobá, que mal lhe pergunte? De onde vem? É alguma palavra africana? O que é? É uma metáfora do Star Wars mesmo, né? O planeta Ixi. onde o Yoda escolheu. Eu sou um absoluto ignorante em Star Wars. Olha, eu assisti quando passou, eu tinha uns 13 anos. Naquela época eu não gostei, porque eu sei que é uma heresia que vai me fazer perder 90% dos meus amigos, mas eu nunca fui um fã de Star Wars. Por isso que eu falei, bom, deve ser alguma palavra em, sei lá, em banto, em ouro, sei lá que diabo de língua é. Então vem do Star Wars, muito bem. Ok. E foi o planeta onde o Yoda, né, o mestre Jedi, junto com outros Jedi, se exilaram durante a ascensão do Império lá do Darth Vader. Né? Entendi. Então, ali, o Augusto publica bastante coisa sobre conjuntura, agora com a eleição, então conjuntura política mesmo, e bastante sobre democracia, sobre estudo da democracia. Ele é eu acho que dá para falar que ele é um dos grandes estudiosos de democracia no Brasil, e a democracia como, assim, sentido mais amplo possível, né? E ele fez muito estudo sobre o humano, o social, tem bastante coisa escrita sobre isso. Ele tem um conceito que, para mim, é perfeito. Se a gente fala de natureza, que é a relação entre as várias espécies, tal, se a gente for olhar o humano, existe um social, que é o entre pessoas, né, que a gente poderia até chamar de socialeza, de alguma forma, que é aquilo que existe entre nós. Não são as pessoas. Que você tem falado bastante sobre isso, sobre o eu social, né? Sim. E aquela questão da ligação entre as pessoas. É isso, é o que está entre as pessoas que faz com que a gente seja diferente, não um indivíduo, né? Não simplesmente um indivíduo. E aí, dessa ebulição de ideias, tá? Uma hora o Augusto chegou assim, a gente tem que fazer umas casas da democracia, a gente tem que desenvolver essas casas da democracia aí para que as pessoas queiram no Brasil inteiro, quem quiser montar, monta, não é uma coisa física, mas é um grupo de pessoas que queira conversar sobre democracia. Por quê? Porque existe um problema sério, que depois a gente vai falar mais especificamente, quer dizer,
pretendo falar antes de você chegar lá, que não existe democracia sem democratas. Isso é uma fala do Ralph Dahrendorf, que falou isso num discurso lá. Simplesmente porque não dá para a gente achar que a democracia vai existir se não tiver democrata. E ele falou isso nos anos 90, depois da queda do muro, que era uma visão já do que estava se armando ali pela frente. Confesso que naquela época eu não tinha a mínima ideia disso, não sabia nem quem era quem. Naquela época eu era só uma pessoa sem nenhuma ligação com isso. E daí surgiu a ideia, junto com o Instituto Jatobás, de se criar a Escola de Agentes Democráticos, que começou a funcionar esse ano. Uma forma de juntar algumas pessoas que queiram discutir, falar sobre democracia com uma visão um pouquinho diferente. Diferente não, porque assim, é uma visão que é pouco falada, eu diria, que depois, eu entrando um pouquinho aqui no assunto, a gente pode entender um pouquinho mais. E agora agora no segundo semestre vai começar o segundo ciclo dessa escola de agentes democráticos. E aí tem bastante convidado bom aí, tem o próprio Pedro Doria, o Joel Pinheiro. Que legal. O Sérgio Fausto, da Fundação Fernando Henrique, e o Gabriel Azevedo também, que são algumas palestras que a gente vai ter para discutir um pouquinho sobre isso. Bom, isso com referência aí a essa escola de agentes democráticos. O que não é bem uma escola, é que quando a gente não fala que é escola, até conversando com você eu falei, né? Se a gente não fala que é escola, parece que as pessoas não entendem, mas a gente não queria usar esse nome escola, porque parece que a gente vai ensinar alguma coisa. Ninguém está ensinando nada, está todo mundo aprendendo junto, né? Então, é uma ideia assim colocada no ar, onde a gente, se ela pode te modificar, você pode interagir com essa ideia, então pode se chegar a alguma coisa diferente. E como eu estava falando para você, isso que eu estou dizendo tudo aqui, que eu posso falar um pouquinho mais sobre a democracia, é a minha visão, tá? Porque essa área, assim, a gente se expõe muito no mundo que é muito de comendador e comendado, né? Com o pessoal que tem muita medalha e tal, isso. Aliás, você está me lembrando de um tempo, porque eu estou sempre assumindo no radinho o quanto a minha formação é capenga, né? Porque eu vim de exatas, fui para humanas, era toda esburacada, não é uma formação linear, não é uma construção assim épica, não, é meio cachorro magro, né? Correndo atrás para tentar compensar essa história toda. Mas eu me lembro de um professor, acho que não sei se foi na ECA, acho que era um professor de sociologia, que ele falava o seguinte: olha, sociologia é a única disciplina que, se você colocar 5 sociólogos numa sala, sai morte. Porque na hora que você fala, bom, sei lá, se são todos de esquerda, se são todos democratas, não. Qualquer definição que você quiser, ela provavelmente vai gerar uma discussão sanguínea, sanguinolenta, sangrenta. Então, eu fico curioso, porque muitas vezes você mencionou o Pedro Doria, uma coisa que eu admiro no Pedro Doria. O Pedro Doria é um cara com uma formação admirável, e também é um cara que está sempre aprendendo e tal, mas ele fala de democracia com uma tremenda propriedade, citando alguns autores e algumas fontes. E eu imagino que isso não deve ser compartilhado absolutamente por todo mundo. E o que acontece? Às vezes, se você me permite até, quando você coloca desse jeito que você tem uma formação capenga, eu acho a formação fantástica. Mas é que a formação tradicional uma formação nômade, né? Aliás, eu vou fazer uma propaganda aqui. Uma das figuras que eu tenho maior gratidão é o Luiz Fugante, que é um professor da escola nômade, né? Então, pronto, acho que é uma formação nômade, não é uma formação sedentária, é uma formação de quem está sempre indo de lá para cá. Pois é, porque assim é o tipo de formação que não vai te dar uma parede cheia de diploma, mas a gente consegue discutir vários assuntos e dizer, olha, eu estou entendendo que você está falando é bobagem, mas eu não sou especialista da sua área, mas eu posso dizer que é bobagem. Agora, isso é muito nos dias de hoje também, porque fazer inimigo. Tem outro lado
e acha assim, então você tá espalhando teoria da conspiração e fake news. Não, eu estou lendo o mesmo livro que você leu. Eu só não tenho a mesma chancela que você. Eu não tenho o mesmo carimbo que você, mas eu li o E mesmo. tem uma questão, Renato, até para, sei lá, até para colocar um pouco de ordem nas minhas próprias ideias, na minha própria na narrativa que eu faço de mim mesmo, sei lá eu. Mas tem uma Uhum. questão curiosa. Quando eu entrei na ECA, eu já estava, era muito mais velho que todo mundo, porque eu tinha feito um outro curso, então eu me senti super atrasado e eu estava muito ansioso. Né, enquanto eu não ia para lá, eu estava lendo, me entupindo de cinema, ciências humanas, lendo filosofia, que nem um louco. Aí, quando eu cheguei lá, obviamente, ninguém sabia nada, porque todo mundo tinha 17, 18 anos, né, e também o nível, sei lá, a professora de psicologia mandou ler Complexo de Peter Pan. Eu falei, não é possível, eu estou lendo aqui Jung, Freud, não sei quantos anos, eu vou ler um best-seller, né? Então, eu fiquei um pouco chocado, porque acho que eu tinha uma expectativa de, agora sim eu vou ter um currículo sólido, mas hoje, o que eu não sei se você tem uma impressão parecida, mas hoje eu percebo que muitas de algumas ideias bastante consolidadas na academia, elas estão hoje em xeque. Né? Então, Sim. quando eu vejo alguns amigos que estão fazendo lá pós, mestrado, doutorado, sei lá o quê, o cara ainda tem lá que jogar água benta, pedir a bênção para sei lá quem, um monte de coisa caduca, que, cara, não é só quase que um rito de passagem. Eu falei, puta, pensando Sim. bem, eu não teria paciência para esse modus operandi acadêmico, que é quase que um decátlon, né? uma maratona de sofrimento, né? de você ficar cultuando coisas mortas, né? É um É, desabafo. não, é isso mesmo. Eu concordo completamente com você. E aí, então, é uma exposição que a gente faz, porque a gente está falando de alguns assuntos que existem catedráticos, que existem várias pessoas que falam sobre isso. Mas é a minha visão, e assim, formada dentro desse preâmbulo que eu falei aqui. E para falar de democracia, uma coisa que não acontece na maioria das vezes é que, sem esse conceito de liberdade, ela nunca vai ser entendida, nunca vai ser compreendida. Porque muitas Uhum. vezes pessoas, todos os candidatos, entreviste todos os candidatos a presidente, todos amam a democracia. E assim, tem alguma coisa errada. Se todos amam a democracia, estamos falando da mesma pessoa, né? É, Porque e o conceito de liberdade ele é fundamental para a gente entender isso, porque a democracia, a gente fala muito, o Augusto fala bastante sobre isso, democracia como um modo de vida. Então, assim, como que aquilo que eu penso, da forma como eu ajo, pode ser uma visão mais democrática, né? Onde haja democracia nas relações entre as pessoas. E muita gente fala, bom, democracia é uma utopia. Ou então tem algumas outras pessoas, não, democracia é uma distopia. Né? E o que sim. ele fala é que não é nem utopia, nem distopia. Ela é utopia. Ela é o lugar. Ela é aquilo que a gente está vivendo hoje. Então, ela não tem uma democracia lá na frente. Eu não tenho por que ficar abrindo mão de liberdade hoje em benefício de uma democracia que vai acontecer lá na frente, que isso é muito comum acontecer. Não, a gente está falando do quê? Da democracia hoje. Então, hoje, o que tem? E foi aí que nasceu a democracia, esse experimento de democracia na Grécia nasceu desse jeito. Não foi um marciano, não foi uma extraterrestre que chegou, já que eu estou construindo pirâmide, eu vou entregar a democracia para os gregos. Não é? Assim, Claro. porque os caras muito assim, tipo, não, a pirâmide foi construída por pessoas como nós, que tinham ferramentas para construir aquilo. E construíram. Você não é capaz de fazer isso hoje? Sinto, choro, lamento. Mas eles tiveram essa capacidade de construir. E a mesma coisa aconteceu na Grécia. Quando, num determinado momento, naquele seu episódio dessa semana sobre democracia, eu recomendo para todo mundo ouvir. Obrigado. Obrigado. Porque mostra mesmo a democracia nascendo ali dentro você colocou as datas ali, e nascendo dentro da Grécia das pessoas, né? As pessoas dizendo assim, chega, você não pode inventar tanta coisa. Você tem que respeitar as outras pessoas. E aí, o conceito de democracia é interessante, porque democracia é normalmente entendido como o poder do povo.
né? Então, Demos e Cratos, né? Só que esse Sim. Demos eram os distritos de Atenas. Então, era a Eram possibilidade bacanas, né? dos distritos de Atenas poderem dizer o que eles achavam, que era uma cidade, para a época, uma cidade enorme, né? Então, era uma maneira de discutir todas as coisas com as pessoas e fazer a democracia direta, né? Então, as pessoas realmente participavam e faziam a democracia direta. E ali, esse é o momento em que tinha lá Sócrates, depois Platão, e depois de bastante tempo o Aristóteles, né, um na sequência do outro. Eles não gostavam mesmo de democracia, porque era um conceito novo. E era um conceito que fazia com que tudo que eles estavam pensando pudesse ser pensado por qualquer um. Existia mesmo a ideia da aristocracia, do aristos, né? Dos melhores. E esse conceito existe até hoje entre a gente, que assim, a única coisa que serve são os melhores. Por isso esse conceito da academia que a gente estava falando, ele perdura bastante até hoje, porque assim, eu tenho que buscar os melhores. Claro, eu tenho que buscar os melhores, mas isso não quer dizer que só os melhores serão melhores. Qualquer um pode ser melhor, né? Qualquer um pode buscar fazer alguma coisa, com as limitações que existam, claro, que pode existir. Inclusive, você falou um negócio legal do pessoal que vinha do interior, né? Do interior, que eram mais agricultores e que não tinham a capacidade de falar, não conseguiam escrever o seu próprio nome e tal. E aí que surgiram os sofistas mesmo, né? Os sofistas eram aquelas pessoas que ensinavam as pessoas a falar. Só que esses caras foram muito sacaneados no tempo todo, porque assim, não sobrou nada escrito dos sofistas. Por quê? O que perdurou foi a academia. Foi Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Foi esse trio, essa espinha dorsal que trouxe tudo para a gente até hoje, com todos os erros que tem, que eu acho que valem a pena a gente entender, que foi a forma como eles chegaram a determinadas conclusões. E lá atrás, para sacanear essa aristocracia, foi criado o sorteio. Então, as pessoas eram sorteadas para participar. Você tinha falado, né? Então, as pessoas podiam fazer 2 gestões, né? Então, assim, poderiam ter 2 mandatos. Depois não poderiam voltar mais para ser ocupar um cargo público, porque ele já ocupou 2 vezes. E eram sorteadas para isso. Depois que esse conceito de eleição começou a ter. Então, o Platão mesmo gostava bastante gostava bastante era de aristocracia. Tanto que o Aristóteles depois, né, foi tutor de quem? Do Alexandre. Né? Do Alexandre o Grande, diga-se de passagem, Macedônia. Da Macedônia. Não foi o cara que foi conhecido por ser o cara mais democrata do mundo, né? Então, assim, acabou sendo conhecido como um conquistador do mundo. Mesmo o Platão teve, na academia do Platão, teve um monte de tirano que saiu dali de algumas cidades, que saiu da formação dele, que era uma visão da época, né? Então, assim, esse nascimento até que acabou, até que chegou lá com o Alexandre, depois disso sumiu a democracia. Que ela só volta a acontecer, que a gente... às vezes a gente fica pensando, ela sumiu e ela voltou. Não, foi um outro momento em que apareceu algum movimento parecido com isso, foi lá na Inglaterra, 1640 até 1690, mais ou menos, 89, 90. Que foi um período do lado do Carlos I, Carlos II, reinando, e que chegou num momento que falaram para eles, você está brigando com a França demais, e ninguém aguenta mais pagar. E você não vai ficar fazendo guerra o tempo todo e pedindo dinheiro para o parlamento. Se não fosse isso, eles criarem depois a Declaração de Direitos, lá em 89, esse Bill of Rights, né? Ali eles criam uma ideia de um governo constitucional, um governo que pega o rei e fala assim: você é o rei da Inglaterra, você não manda nas pessoas, você é um chefe de Estado, você não é o chefe de governo. E aí a gente tem até hoje a expressão de tal pessoa é a rainha da Inglaterra. É justamente isso, foi criado ali. Quando você olha para isso, você fala assim, mais
de novo, os extraterrestres voltaram aqui, entregaram para a gente um novo sistema de governo? Não. Foram humanos, foram pessoas que pensaram uma maneira de enfrentar o problema. Desconstituir uma autocracia, que é um princípio da democracia, né? E nessa mesma época aí, durante essa mesma época, você tem o Spinoza, que não estava nem, né, falando que a política tinha como fim a liberdade, não a ordem. Então, a gente faz política para ter liberdade. Pô, isso aí é sensacional, você pensar assim, cara, a gente foi capaz de produzir um Spinoza que lá em 1600 e tanto estava criando ideias inovadoras para hoje. Quando você lê Spinoza hoje, você fala, cara, isso aqui era rock and roll em 1650. Era um revolucionário em 1650. Tanto que fizeram o que fizeram com ele, né? De excomungar, o Spinoza é judeu, um judeu, aliás, de origem portuguesa, né? Eles devem ter fugido da perseguição em Portugal, vão para a Holanda, e aí as ideias dele são consideradas... Ele é expulso da sinagoga, ele é expulso da comunidade judaica, né? É isso que acaba acontecendo. Ele é expulso e excomungado pela eternidade, né? Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. É um bom sinal, né? Quase um privilégio, né? Que honra. É um bom sinal. Hoje é um título de você pendurar na parede, né? Um selo de excelência, né? Você não tem, né? Você não tem, mas eu tenho, ele poderia falar. E daí depois a gente tem assim o nascimento disso e depois florescendo mesmo. Daí você tem iluminismo, tal, o iluminismo aparecendo mesmo, né? E gerando duas revoluções. Você tem uma revolução americana e a revolução francesa, que a gente pode falar que de lá para cá, por causa dos Estados Unidos ter tido uma declaração lá de independência e a carta dos pais fundadores que sobrevive até hoje, e é a fundação dos Estados Unidos, a gente fala que é o terceiro surgimento da democracia que existe até hoje. Mas, deixa eu explicar uma coisa, Renato. Tem uma questão que é interessante, porque algumas palavras... É como você perguntou. Se você perguntasse quem não é democrata, ninguém vai levantar a mão. Todo mundo se diz democrata. E se você vai falar quem não ama a liberdade, todos vão dizer que amam a liberdade, inclusive o Bolsonaro, inclusive o Elon Musk, né? Os caras vão querer... O Trump também adora a liberdade a tal da liberdade total. Eu acho que é interessante a gente se demorar um pouco mais, porque quando a gente solta uma palavra dessas, que, em princípio, todo mundo acha que conhece, mas, de repente, cada um tem uma ideia puxando para um lado ou para o outro, eu acho que vale a pena, sei lá, se demorar um pouquinho mais no que é essa liberdade, né? Porque essa é uma questão antiga, né? Uma questão que vem desde lá, já que você falou de Sócrates, etc. e tal, tem aquela história do cara que falou, olha, se eu arrumar aqui o manto do Harry Potter e eu ficar invisível, eu posso, sei lá, estuprar a mulher do vizinho e ninguém ficar sabendo. Tem a ver com liberdade, tem a ver com até que ponto eu sou livre, não sou. É uma questão muito antiga, eu acho que, é lógico, não tem um consenso, não tem uma palavra final sobre o que é liberdade. Então, já que a gente está falando aqui que uma ideia central é a liberdade, acho que é legal só dar um leve contorno para isso. É um dos conceitos assim que podem ser mais revolucionários, porque ele desanca todas essas visões de liberdade que a gente tem de Trump, de ter uma arma em casa para poder matar uma pessoa que entra na minha casa, tem que ser livre para isso. Ele desanca toda essa ideia, e assim, sem citar essa ideia. Tem um pequeno escrito do Manuel de Barros, poeta brasileiro, que fala que liberdade livre é quem não tem rumo. Eu acho essa sensacional, assim, uma visão dele sensacional. E que liberdade também, agora olhando para a liberdade, ninguém é livre sozinho. Eu não consigo ser livre fora do outro. Então, não é que a minha liberdade começa quando termina do outro. A liberdade do outro começa quando termina a minha liberdade. A liberdade do outro começa quando começa a minha começa quando começa a dele. Então, vamos colocar no tempo de hoje. O fato de a União Soviética, agora estou
revelei a idade agora. A Rússia está invadindo a Ucrânia, não me põe na situação de isso não é problema meu, isso é problema do outro. Não, se ele não tem essa liberdade de viver e está ameaçado, eu também não tenho. Então, eu estou sendo afetado por aquilo que está acontecendo lá. Assim como eu sou afetado aqui no Brasil com qualquer outra coisa que aconteça. Então, essa liberdade, ela precisa acontecer com todo mundo. Não existe essa liberdade do, eu vou ter uma arma aqui, se o cara me ameaçar, e a gente sabe o que acontece. Tem esse negócio da arma. Outro dia eu estava vendo um episódio muito interessante, ele é a defesa da liberdade. Tem aquilo nos Estados Unidos de proibir as pessoas de fazerem pesquisa sobre violência e armas subvencionado Sim. por dinheiro do governo, né, de impostos, e já foi identificado que eles falam assim, mas não, o gatilho não é acionado sozinho, tem um dedo que puxa o gatilho, o problema está no dedo, e já está provado, né, neurologicamente, que o gatilho puxa o dedo. Isso é assustador, né? A gente pensar dessa forma. Então, isso trouxe uma noção que, para a época, quando a gente fala dessa liberdade dos pais fundadores, tal, uma época que fazia sentido lá. Ele poderia ser invadido pela Inglaterra, ele tinha que defender o país dele, tinha lá as colônias lá na Nova Inglaterra, tinham que se defender. Mas não faz sentido hoje, né? E é difícil falar isso para os Estados Unidos, porque você mexe com brios muito fortes aí. E tanto que lá eles criaram uma experiência que é os Estados Unidos, sem a ideia de, assim, com muita preocupação com relação a essa representatividade. Essas eleições que existem nos Estados Unidos, que a gente fica tão enrolado aqui para entender como é que o Biden ganha, como é que o Bush ganhou, como é que o Trump ganhou, como é que o Trump está dizendo que ele ganhou com menos votos, e fica toda aquela dúvida para a gente, é porque lá eles se protegeram muito com relação a surgir uma pessoa que pudesse sair do povo. Então, tinha um efeito aristocrático ali. Tem um livro do Bernard Manin, que fala sobre isso, né? Então, as eleições, como a gente conhece hoje, aparecem mais ali nos Estados Unidos, elas tinham esse efeito aristocrático mesmo, de escolher os melhores. E não aquele efeito democrático de escolher qualquer um, aquele sorteio. Porque os melhores, as pessoas, os representantes, tinham que ser superior aos representados. De alguma forma, isso deveria acontecer. Por isso que era muito difícil alguém ganhar, alguém do povo ganhar, alguém comum ganhar ali, uma pessoa comum. Renato, deixa eu só. Acho que um dos papos raríssimos também, que foi bastante interessante, que se aproximou bastante dessa inquietude que está, né, atravessando muita gente, que também está te tirando o sono, o meu também, foi quando o Zeca Martins, que é um gaúcho muito querido, o Zeca Martins, que é um monstro, né? Foi um cara inteligentíssimo. Cada vez que eu converso com ele, a minha CPU vai a 100%, entra a placa gráfica, entra o ventilador, né? Entra tudo, você está com a 100% de... É muito difícil acompanhar a potência que é o Zeca Martins. E a gente trouxe ele para um papo raríssimo, ele estava promovendo, você sabe, uma série épica de conversas com Deus e o mundo, etc. E tal. Mas, sabe, uma questão que tem me intrigado, eu estava falando assim de todas essas disciplinas e todos esses pensadores e tal, mas eu não sei, eu vejo, e eu sou um leigo profissional, conversando com a minha mulher, né? Muito do que foi escrito e foi pensado, a gente tinha, quando a gente falava sobre pessoas, era quase que uma abstração, né? Porque Sim. As pessoas eram, no máximo, consumidores de informação, né? Ninguém tinha acesso a muita coisa, aí você podia achar que elas estavam sujeitas a, sei lá, indústria cultural, ou seja o que for, né? E então eu acho que sempre teve, desde sempre, acho que muita projeção sobre eu mesmo. Quando eu comecei a trabalhar com web em 96, hoje mesmo eu achei alguns textos de 97, 98 que eu já publicava, tal, super
praticamente iluministas, né? Vamos empoderar as pessoas, power to the people, vai nascer aqui uma nova era, né? Vamos ficar livre das amarras, porque, afinal, hoje, né, se para o grego, porque quando o grego votava, ele usava lá um pedacinho de cerâmica. É o mesmo pedacinho de cerâmica se você é rico ou pobre, tanto faz. É o mesmo voto, né? Isso acho que é uma das grandes novidades nessa coisa grega. Um voto é um voto, não importa de quem, não importa o tamanho do seu PIB, tudo, né? Tanto faz, né? Um voto é um voto, né? E aí, quando veio essa história da internet, um IP é um IP, né? Um clique é um clique, né? Então tinha uma coisa que era um pouco libertária nessa época. Mas o que eu vejo de uns tempos para cá, em que grande parte do conteúdo que a gente consome é criado pelas próprias pessoas, né? Onde as pessoas são capazes, inclusive, de criar seus próprios grupos, elas são capazes de criar suas próprias plataformas, elas são capazes de fazer o que bem entendem. Eu não sei o que os pensadores clássicos achariam do que está emergindo, porque a impressão que eu tenho, e aí eu não sei, você me corrige se eu estiver errado, é que assim, nós somos uma criatura, né? Além de ser uma criatura social, óbvio, né, e de todas essas questões que emergem, nós somos um hardware, nós somos um bicho. Esse bicho ele tem um certo cérebro que tem uma certa capacidade, né, a memória que tem um certo tamanho, né, então, um coração onde não cabe o mundo inteiro, né, então eu fico pensando se a gente não está começando a ver que algumas das noções que a gente tinha, muito abstratas do que é possível, se elas não se confrontam com limitações concretas do animal humano. Eu digo isso porque eu percebo que a facilidade com a qual a gente retrocede para um pensamento tribal é impressionante. Segundo, a velocidade com a qual a gente coloca alguém como outro ou como pertencente à nossa tribo é praticamente instantânea, né? O prazer que as pessoas acabam encontrando no momento em que elas encontram, que elas, sei lá, acham alguma causa sagrada, né, alguma bandeira, alguma ideologia que dá para ela carta branca para rachar a cabeça dos outros ou para dar um tiro no aniversário, não faz, né? Então, o que eu fico me perguntando aqui é se tudo que a gente vem pensando, toda essa zona toda, a hora que a gente confronta com a evidência que tem sido o comportamento, que não é um comportamento coordenado, aí sim é um comportamento emergente das pessoas, até que ponto o que dá para pensar a partir disso? Porque a minha preocupação hoje, porque, sei lá, você fica achando, não, é que o Brasil é assim mesmo, aí você vai ver, de repente, a França também está se radicalizando, para onde você for, você pode ir para onde você quiser, Canadá, tanto faz. Né? Se eu te desse hoje uma passagem de avião, escolhe onde você quer morar, não ia ser uma escolha fácil, não só por causa do aquecimento global, né, crise hídrica, não, mas você ia falar, cara, qual país hoje não está seduzido pelo retrocesso? Né? E países que não tem nenhuma desculpa para isso, são países que são educados, são países que são bem alimentados, são países que têm menos desigualdade, né? Então, eu só estou fazendo esse pequeno desabafo porque eu ando sentindo um descompasso crescente entre qualquer tipo de teoria ou visão ou discurso que eu já vi nesse tempo todo e o quanto isso está se chocando de uma maneira frontal com o que as pessoas... como se o que a gente chamava antes de povo, né, que era quase uma entidade, ou pessoas, ou seja, um cidadão, emergiu uma outra coisa que a gente não conhecia, quase que um sistema imunológico. É como se eu falasse, pega esse teu iluminismo e enfia no rabo, porque o que eu quero make Idade Média great again, né? Make Middle Ages great again. Então, eu estou desabafando um pouco com você, porque eu me sinto hoje num certo divisor de águas, porque eu não sei que tipo de conhecimento é um instrumento para tentar entender esse momento em que as pessoas estão se estruturando para resistir ao iluminismo. Eu nunca vi uma coisa... acho que Montaigne, ninguém podia imaginar, Voltaire, os caras iam achar que eles iam ser recebidos com tapete vermelho. Que nada, o cara é cancelado no primeiro momento, vai ser trollado no Twitter. Né? Então, desculpa te jogar essa bomba, porque para mim, uma questão hoje bastante perturbadora. Eu ia talvez chegar no que eu vou falar agora, lá na frente, mas eu acho que faz todo sentido agora. Porque, assim, dessa sua preocupação,
o que a gente vê? A gente vê hoje um mundo que como você falou, make Idade Média great again, mas a gente tem um elemento que não tinha antes, que são as mídias sociais. Sim. Eu acho que, como você já trouxe até em algum radinho, a história do ser humano não tem capacidade de processar tudo que ela pode fazer. E ela está fazendo estrago entre as pessoas. Sim. E ela seria um elemento fundamental. Quando a gente fala de 2013, é muito interessante a gente pensar. 2013 era uma época muito inovadora. Quando a gente olha para hoje, quando eu ouço você reclamar justamente das faltas de oportunidades que tem hoje, não é só com você, é com muita gente. Que as oportunidades não estão aparecendo porque elas estão sendo... elas entraram num buraco negro, mais ou menos isso, só para fazer uma imagem, que está consumindo a energia de todo mundo. E isso coincide muito, na minha opinião, com o IPO do Facebook. Ah, mas por que não? Ah, sim, com certeza. É o grande divisor de águas, é o dilúvio do Noé. Isso aí. O IPO do Facebook ensinou as pessoas a controlarem as pessoas. Eu acho que aí a gente conseguiu colocar as pessoas em cercas. A gente já falava sobre bolhas antes, mas a gente conseguia escapar das bolhas. O IPO do Facebook... Por que eu estou falando do IPO do Facebook? Eles lançaram lá, fizeram o IPO, saiu lá, eu não lembro o valor, mas logo em seguida começou a cair. Por quê? Porque ele não estava fazendo o retorno financeiro que esperavam. Aí eles falaram assim, deixa que eu resolvo. E resolveram. O algoritmo é uma caixa preta, a gente não sabe exatamente o que é, mas todo mundo sabe. O engenheiro do caos lá, os engenheiros do caos lá do Juliano da Empoli fala bastante sobre isso. O engajamento e a monetização, quer dizer, a monetização vem do engajamento, e o engajamento vem do bate-boca. Ninguém está no engajamento com coisas legais. Então, quando teve o problema lá desse assassinato lá em Foz do Iguaçu, eu falei em seguida, você vai ver, vai começar gente a defender os dois lados, e todo mundo ganhar com isso. Não deu outra. Em um dia, estava todo mundo fazendo conjecturas e aproveitando em cima daquilo. O que uma rede, o que uma mídia social por trás disso está fazendo com a humanidade? Me fala. Ela só está piorando. Tem duas questões curiosas aqui. Eu sou um grande fã do Tristan Harris, daquele Social Dilemma e do Center for Humane Technologies. Eu acho o trabalho dele de conscientização, eu acho absolutamente extraordinário. Eu queria trabalhar com ele, se tivesse uma vaga para servir café, eu estava gostando. Mas tem uma questão que é interessante, que é a seguinte, o algoritmo, na verdade, ele não está impondo nada. O que ele está fazendo é descobrindo automaticamente como que a gente funciona. Então, ele não está impondo, quer dizer, ele está alavancando, ele está facilitando isso. Mas se de uma hora para outra a humanidade resolvesse ficar boazinha, o algoritmo automaticamente ia ficar bonzinho também. Então, é como se ele fosse, ele tivesse sempre explorando, né, aquilo que, de alguma maneira, tem uma resposta mais rápida com a gente. Por acaso, o que tem uma resposta mais rápida é a coisa tribal, é a coisa mais primitiva possível. Então, é curioso, porque não é que o algoritmo é perverso por si, não. Né? Se você fizer assim, olha, você joga vários conteúdos, aquele que tiver a resposta mais rápido, mostra para todo mundo. Basta isso. O algoritmo nem sabe o que tem no conteúdo, ele só percebe que as pessoas reagem rápido. Né? Então, você não está fazendo nenhum algoritmo tão inteligente assim. Né? Então, é curioso, porque, de uma maneira ou de outra, o que está acontecendo, por mais que seja, né, os caras faturam com isso, é uma manipulação perversa, eles ficam descobrindo os nossos gatilhos, mas é um espelho do nosso lado sombrio, né, da vaidade, do preconceito, né, sei lá, do viés de confirmação, da preguiça mental, né?
É isso. Ele é um reflexo do que a gente é. Mas veja, na minha visão, na minha opinião, né, o que eles conseguiram pegar? Não foi o Trump, não foi o Steve Bannon, não foi o Salvini, não foram esses caras que criaram os algoritmos. Os algoritmos já existiam. Eles só utilizaram a lógica do algoritmo para conseguir aquilo que eles queriam. E agora está difícil tomar esse controle de volta. Na minha opinião, se descobriu, depois de 2013, com toda aquela emergência que teve, e a gente teve, não foi só no Brasil, foi na Espanha, foi nos países árabes, a gente teve muito crescimento disso, a gente teve a resposta para tudo isso, que é assim, isso aqui não pode acontecer, como que eu controlo? E aí, claro, na China você controla de uma maneira muito mais fácil, na Turquia você controla de uma maneira muito mais fácil. Mas como você consegue fazer isso nos Estados Unidos, que é o berço da democracia moderna? Justamente nessa divisão. Então, assim, eu tenho que dividir. Eu consigo dividir com essa ferramenta que não é perversa per se? Consigo. Como? Se eu colocar esse conteúdo. Aí vem a geração de conteúdo que começa a ser o nosso grande algoz hoje. Então, assim, por que o seu conteúdo chega para mais pessoas? Porque tem mais pessoas querendo saber de coisas que não são importantes, pelo menos para mim. Sabe que, voltando um pouco para a questão da democracia, quer dizer, você sabe que os romanos tinham horror à democracia. Todo mundo tem horror à democracia grega porque é democracia direta. Né? Ninguém quer isso. O cara quer ter um congresso, senado, quer ter, sei lá, eleição, político profissional, que é uma distância bastante grande da democracia grega. Não tem nada a ver. Né? Usa mais ou menos o mesmo nome, mas não é a mesma coisa participativa. Né, que me faz lembrar, sei lá, algumas dessas metodologias ágeis que são mais horizontais, onde as pessoas colaboram, etc. e tal, nas empresas. Tal. Mas a questão que eu fico me perguntando não durou para sempre. Na democracia grega acabou não durando para sempre. Num certo momento, a superstição e, sei lá, o medo também acabam prevalecendo. Mas a questão o que me preocupa é um pouco a questão de escala. Né? Se você tem um país com 200 milhões de pessoas, a complexidade dos problemas é escabrosa. Né? Agora se fala, não, vamos envolver todos os cidadãos. Eu não sei se os cidadãos estão interessados em passar o dia inteiro quebrando a cabeça com o que diz respeito a uma coisa tão abstrata quanto um país de 200 milhões de pessoas. Eu sempre fui, eu acho que, assim, eu lembro quando eu era criança, eu morava no centro de São Paulo, eu lembro andando com meus pais, com minha mãe no centro, eu falei assim, mãe, eu moro em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Desculpa, eu não entendo. Né? Porque eu tinha uma certa dificuldade de entender essa abstração. A cidade eu entendia, porque eu estava no centro da cidade. Agora, o estado, você fala, bom, tá, o estado tem o Guarujá também, sei lá eu. Mas agora, o Brasil é tudo isso. Então, eu fico me perguntando se tem algumas questões aí que dificultam a gente, sei lá, eu nem sei como é que dá para pensar em termos do cidadão um pouco mais participativo, porque a hora que você deu para todo mundo, porque antes não tinha essa opção, né? Agora que você dá para todo mundo a possibilidade do cara criar sua própria bolha, seguir quem ele quiser, ouvir quem ele bem entender, né? Ouvir os podcasts que ele bem quiser, podcast não tem algoritmo, cara. Podcast você escolhe porque você quer, né? As pessoas vão criando isso. O que eu percebo, isso vai fragmentando num nível tão atômico que isso me parece até uma questão um pouco de química. Você sabe como é que é? Você tem água, ela é gelo, enquanto a temperatura não sobe muito. Se subir muito, ela fica um tempo ali sem saber o que fazer, vira água, que é uma coisa fluida. Se subir um pouco mais, vira gás. Eu tenho a impressão que a humanidade está virando gás, entendeu? Que é aquela coisa que cada um para tudo quanto é lado, você não consegue... O que a gente consegue, na verdade, sonhar quando a gente tem um nível de pulverização, de individualização tão enlouquecedor. Né? O que a gente tem em comum? O que é a Anitta? Não sei. É o futebol? Não sei. O que de repente virou
Porque você tinha na Grécia, você tinha a Ágora, você tinha uma praça. Sim. Né? Você tinha uma praça Sim. em Atenas. Cadê a praça, cara? Não tem mais praça. É isso que me deixa bastante desconcertado. O que você está falando assim é perfeito para a gente, para eu trazer dentro do assunto da democracia a questão do tamanho de um país. A gente mede democracia pela coincidência do Estado-nação, vai? Então, assim, pego a fronteira de um país, todo mundo que está lá dentro é uma democracia ou não é? Então, tem alguns métodos para a gente falar, é democracia liberal, é democracia eleitoral, é autocracia. Dá para fazer isso. Porém, o que a gente percebe é que, tirando Estados Unidos, Japão e Alemanha, a gente não tem uma democracia liberal com mais de 50 milhões de habitantes. Eu não tenho o número exato aqui, mas eu tenho até o gráfico disso. Posso Mas imaginar. E também, acho que tem um número, também tem uma questão de homogeneidade, né? A Suécia, ou a Finlândia, é todo mundo sueco, né? A Finlândia é todo mundo finlandês. Eu quero ver se você tem uma diversidade, quero ver os caras incorporarem uma diversidade, sei lá, cultural e étnica como que a gente tem aqui. Né? Pois é uma diferença muito grande, porque assim, tem as vantagens e desvantagens. Então, o meu sonho era ter um tricorder, como o do Star Trek, lá do Spock, poder chegar no ambiente e medir o nível de capital social que tivesse aquele ambiente, para saber, porque ele pode variar da minha casa para a casa do vizinho. Ele muda. Então, assim, como que isso funciona? O que a gente percebe é que países menores, e principalmente mais concentrados no norte da Europa, são os mais liberais e os mais democráticos. Você faz, por qualquer que seja o índice, você vai ver quem são lá os primeiros, é Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Nova Zelândia, lá na Oceania, né? Mas depois Islândia, Tônia. Você vai pegando esses países e fala, pô, eles estão sempre em cima. E a Alemanha também, né? Irlanda. E aí a gente vai vendo que tem alguma coisa lá. E aí eu te pergunto, você conhece o nome do primeiro-ministro da Finlândia? O nome do primeiro-ministro da Noruega? Não. Eu não conheço. Assim, se trocou ontem, não mudou nada lá. Aqui a gente já tem uma personalização muito grande, que é essa dificuldade que a gente tem com a democracia liberal. A democracia liberal, ela tem como princípio uma visão negativa do poder político. Então, quanto que essa democracia é capaz de impor limites a um poder executivo. Então, se eu tenho um parlamento que impõe limites, tem limites dentro das leis que põem limites para ele, fantástico. Então, eu consigo ter. Por isso que funciona tão bem lá, uma democracia representativa. Aí a gente chega na cidade. Pô, na cidade eu tenho muito menos habitantes. E como você falou, eu me conheço em São Paulo, não me reconheço no estado de São Paulo, não me reconheço no Brasil, me reconheço em São Paulo. Aí a gente vai para a cidade, que é o centro de tudo. Quando a gente falava de Atenas, a gente estava falando da cidade de Atenas, cidade-estado. A democracia grega é ateniense, é uma cidade só. É uma cidade. E aí não tem como não colocar tudo junto. Aquilo que a Jane Jacobs colocou. Então, é calçada e praça. Se não tiver lugar para as pessoas se misturarem, se entrelaçarem de alguma forma, ter espaço entre as pessoas que possa acontecer alguma coisa. Bem lembrado, é muito bem lembrado. Que é muito bem lembrado. Aliás, sabe que você tocou nessa questão de países nórdicos? Eu estava lendo, acho que eu comentei no radinho também. Eu estava ouvindo, nem lembro mais, vou ter que pensar, mas China. China, você tem ali. Alguém fez uma pesquisa e descobriu que você tinha chineses com comportamento um pouco mais individualista e outros com comportamento um pouco mais coletivo. Né? E uma das teses que se apresenta é a seguinte: algumas regiões da China plantavam arroz, e arroz é uma
cultura que dá um trabalho canalha, né? Você tem, arroz é um pé no saco, todo mundo tem que ir lá, dá um trabalho louco. Então, é um mutirão, a comunidade toda trabalha. Se a comunidade não se envolver na plantação do arroz, já era. Né? Agora, quando os lugares da China que plantaram trigo você planta e desencana. Né? Dane-se, eu tenho aqui minha propriedade, plantei trigo, deixa quieto, uma hora eu vou colher. Então, olha só, a própria origem, sei lá, agrícola, a própria origem histórica de uma certa região, ela teria favorecido culturas que são mais horizontais, que são mais colaborativas, e ao passo que outras culturas são mais individuais, cada um por si. Desculpa, eu não preciso de você. Né? Então, eu fico me perguntando se alguns países que, de repente, têm uma vocação aparente, né, maior para a democracia, ou para qualquer coisa parecida com isso, para a social-democracia, para a liberdade, não são países que têm uma história diferente. Né? A gente pensa aqui no Brasil, a gente não pode, a gente foi o último país a libertar os escravos, e mesmo assim todo mundo aqui cresceu com algum tipo de escravidão no quarto dos fundos. Né? Hoje a gente tem um culto pela autoridade que é fortíssimo. Países latinos, como Espanha, tiveram ditaduras brutalíssimas, muito mais brutal do que você poderia conceber. Eu fico pensando até que ponto também, quando a gente pensa democracia em termos muito abstratos, a gente está deixando de lado a vocação cultural que alguns povos têm. De repente, vai ter povo que fala, que é o que acontece às vezes que eu vejo, sei lá, no Oriente, você fala, não, desculpa, eu não estou nem aí para os direitos humanos que foram feitos, sei lá, onde em Versalhes, né? Foram feitos na França. Não, desculpa, isso é universal para vocês, não é universal para mim. Então, essa universalidade do conceito de democracia, como se só houvesse uma fórmula possível, né, eu acho que ela está em xeque, porque está todo mundo rejeitando. A democracia está sendo rejeitada fragorosamente para tudo quanto é lado. Acho que inventou-se um outro tipo de liberdade que não é compatível necessariamente com um belo capital social. Ou é uma ilusão de liberdade? Não sei. Na minha visão, e a China está fazendo um trabalho belíssimo em solapar a democracia no mundo dessa forma, chamando o que eles têm de democracia. Então, eles soltaram um documento no final do ano. China, né? República Democrática da China, não é isso? Isso. Aliás, a Alemanha Oriental, que era um pesadelo, que era uma coisa horrível, todo mundo espionando todo mundo, era a República Democrática Alemã, que de democrática não tinha nada. A Coreia do Norte é República Democrática Popular da Coreia. Que piada. É do Norte, né? Então, a China está explicando que o que ele tem lá é uma democracia porque as pessoas falam. Agora, as pessoas falam mesmo? Podem falar qualquer coisa? Podem falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa? A gente sabe que não é uma democracia. O que está acontecendo é que... por isso que quando a gente fala de democracia, a gente tem que falar de liberdade. E ela é mais difícil. Ela vai fazer com que a gente tenha um caminho mais difícil do que daquele caminho do déspota esclarecido que vai falar qual é o caminho correto, que a liberdade vai estar lá na frente. Não, mas eu preciso de liberdade hoje. Não, mas agora eu tenho que colocar você no estado de sítio e ficar dentro de casa. Aqui você não pode sair, mas lá na frente você pode sair. Pô, mas o que é isso? Isso aqui não é... Liberdade é hoje. Isso não tem nada a ver com aquela ideia que estavam falando, que a minha liberdade para a rua. Você não tem liberdade de contaminar ninguém numa pandemia. Não existe essa liberdade. Se a gente tem o conhecimento que você mata outra pessoa saindo de casa porque ainda não tem vacina, você vai ter que ficar dentro de casa. Você não tem liberdade para matar o outro. Né? Então, sabe o que eu acho interessante nessa história, que me deixou bastante curioso? É que você com Augusto e com mais outros amigos, vocês estão criando esses espaços justamente para debater isso de uma maneira horizontal. Né? Não é uma escola, porque uma escola, para mim, pressupõe uma verticalidade. Né? Acho que realmente vale a pena você repensar o nome. Eu sei que escola é familiar, mas ela vem com uma carga pesada. Aliás, eu estou querendo ver aqui quem gosta de escola. Eu gostava porque eu era nerd. Né? Mas
que vocês estão fazendo é um espaço, é um simpósio, é um espaço de debate, né, que é a origem da própria palavra sinagoga judaica. É um espaço de debate. Então, a gente está aqui, a gente já está 1 hora e tanto aqui, seria legal se você, para quem está ouvindo isso, se você sugerisse algumas maneiras de se aproximar disso, né? De repente, descobrir esse caminho que vocês estão abrindo. Né? Se você pudesse passar alguns links, algumas ideias, porque eu tenho certeza que deve ter muita gente achando o ar irrespirável, procurando por novas ideias, por novos caminhos, porque, ideologia empoeirada, pelo amor de Deus, né? Esquerda, direita, um negócio caduco. Né? Então, se você conseguir dar aqui para quem está interessado algum passo para se aproximar disso, seria muito legal. Sim, eu vou passar os links para você. Oba! Se você entrar em... Deixa eu só ver se é esse mesmo. Augusto vai me matar aqui, porque eu não lembro de cabeça. Mas vamos lá. Eu acho que é democracia.org. Deixa eu ver se democracia.org para onde vai. Eu acho que vai para o democracia.org.br. democracia.org.br. Ele vai abrir o... Estou testando aqui. Democracia e... Deixa eu ver só se tem Achei, aqui. Casa da Democracia é bonito. Não existe democracia sem democratas. Tem uns pássaros voando, muito legal. Isso. Tem o Casas da Democracia. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar do WhatsApp que eu recebi hoje. Porra, que legal isso. Que bonito o site, hein? Bem legal. Tem aqui, tem aqui no interior. Quer ver o que tem aqui? Achei, Ribeirão Preto tem, Belo Horizonte tem, São Paulo tem, onde mais tem? Campos do Jordão tem várias... Olha que legal, tem um mapinha aqui mostrando onde vocês já têm capilaridade, né? Curitiba tem... Aliás, tem um typo aqui, o Curitiba está escrito errado. Que legal, cara, que legal. O que mais? Deixa eu ver. Deixa eu só pegar aqui. Opa! É que são vários links aqui. Eu recebi agora. Messenger, Casa da Democracia. É que a gente tem WhatsApp, tem... Essa esquizofrenia, o cérebro da gente agora não tem só dois lados, né? Tem atrás, à frente, esquerdo, direito, em cima, embaixo, virando o pé. Clique aqui. Tem um do GIF mesmo, que tá aqui. Eu vou te mandar um link. Oba, manda. E daí você tem como... aliás, a gente, para quem está ouvindo ao vivo, isso daqui está sendo gravado, eu vou baixar, olhar se o áudio está legal, vou publicar como um episódio do Radinho de Pilha, e lá vai ter todos os links que a gente mencionar, né? Com algum link para o Renato, para mim, para quem quiser continuar essa conversa, que isso, na verdade, é uma abertura de portas, né? A gente está abrindo portas, está lançando algumas sementes, né? Não é uma aula, não é uma conversa definitiva, é só para literalmente começar a conversa. Isso. Eu te mandei o link pelo Messenger aqui. Que está jogando para abertas para a Escola de Agentes Democráticos, que é o segundo ciclo, né? Achei aqui. Então, ali você pode... Tem um formulário para preencher só e começar. Porque a gente estava nessa dificuldade de fazer esse ano, porque desde o começo do ano está aquele negócio, a pandemia vai ou não vai. Claro, pelo amor de Deus. E daí a gente tinha uma turma presencial e tinha uma turma online. Acabou se fundindo tudo numa turma online, porque ficou inviável de fazer o presencial, né? Mais arriscado. Sim. E também tinha outras pessoas de fora de São Paulo que queriam fazer. Então, aí, de qualquer lugar do mundo, aí as pessoas podem participar. Mas é isso, esse seria o caminho. Renato, a gente está 1h10 aqui falando. Vamos começar a pensar em como encerrar. Eu sei que você tem assunto para falar aqui até amanhã, certo? Eu tenho certeza que a gente pode fazer mais uns 10 papos raríssimos aqui, legal, porque você tem aí um conteúdo riquíssimo. Mas, para deixar meio de encerramento, cara, o que você gostaria de deixar, o que você gostaria de falar aqui para todo mundo? O microfone é seu.
vamos lá. São alguns conceitos que eu acho que é importante a gente lembrar. Primeiro, que a gente imaginava que a democracia fosse um caminho de mão única. Então, as pessoas só vão aumentando a democracia. E não é. A gente descobriu que não é. Depois das últimas 2 décadas, a gente percebeu que a gente consegue andar para trás. Primeiro, democracia começa na cidade. Então, a calçada, quando o pessoal fala que vai para Dubai, eu ainda não fui para Dubai, um dia eu ainda vou, mas assim, eu fico sempre perguntando, você viu calçada lá? Tem praça? Tem aglomeração? Não, aglomeração tem dentro do shopping. É só pensar em Brasília, não precisa ir para Dubai. Dubai não tem... Brasília não tem calçada, né? Então, assim, e as pessoas vão aonde? Uma outra coisa, pedalar é andar de bicicleta, pedalar. Democracia é pedalar uma bicicleta. Que legal. Então, assim, não tem como você desistir e falar assim, agora está andando sozinho. Não, tem que pedalar a todo momento. Uma outra questão é que democracia não tem glamour nenhum. Ela não é épica. Ela é lírica, de alguma forma. Porque, assim, que bonito. Por isso que a gente tem que evitar, e a gente não pode ficar entrando em guerra. Porque guerra não é para matar ninguém, é para manter o inimigo. É para criar um inimigo e deixar esse inimigo vivo. Para eu poder ficar falando dele. Bem colocado. A paz é a continuação da guerra por outros meios, né? Isso. E hoje, o maior problema que a gente tem é o populismo. Um populismo que existe entre a gente, que faz com que alguém fale que eu sou melhor que o outro para resolver os seus problemas. E a única pessoa que vai resolver os seus problemas mesmo está no banheiro da sua casa. Quando você vai para o banheiro, você olha na frente do espelho. É aquele cara, aquela pessoa que vai resolver os seus problemas. Então, eu tenho que encontrar com outras pessoas também para poder, gratuitamente, fazer amizades, conversar com outras pessoas, descobrir pessoas que se conectam com a gente ou não, mas pensar em ideias diferentes. Que é isso, mais ou menos, o que a gente faz aqui, até com o Radinho. Porque de tudo que a gente está discutindo, a gente ouve bastante coisa e sai modificado. Sai de uma forma diferente, pensando de outra forma. Ou seja, muda, a gente vai aprendendo a todo momento e mudando a todo momento. Então, tem uma questão que eu tenho que agradecer aqui, que é o seguinte, boa parte do Radinho vem justamente de sugestões dos raríssimos, raríssimas e raríssimas, né? Porque que você, espero que eu deixe isso transparente, o Radinho é o testemunho de um aprendizado contínuo de coisas que eu não sabia ou que eu sabia errado, né? Então, você já deu excelentes dicas que já tornaram o Radinho mais rico, outros raríssimos também estão sempre compartilhando ideias, né? De vez em quando a gente se junta aqui no Papo Raríssimo, até para tentar ter um pouco mais de sensação de conversa. Eu sei que, por enquanto, o Radinho ainda é uma coisa meio unidirecional, mas não é tão unidirecional assim, né? Eu aprendo muito com feedback, com as sugestões de todos vocês. Então, esses papos raríssimos, aliás, quando eu publicar o seu, eu vou dar um link também para o do Zeca Martins, que também está fazendo um esforço simplesmente inacreditável, né, de botar na mesma mesa gente dos mais diferentes matizes para pensar o futuro do Brasil, né? Aquela construção conjunta, né? Aquela construção a várias mãos, sem nenhum tipo de Messias, nem Jair Messias, nem nada. Né? E antes de você encerrar, eu só queria dizer assim, eu conheci o Zeca Martins através desse Papo Raríssimo e fiquei impressionado. Que legal. E fiquei impressionado com o conteúdo dele. E assim, o cara é foda. Tudo que ele fez no Spimcast é fantástico esse trabalho. Ele é foda. Não, ele é realmente uma figura. Olha, eu me sinto muito honrado de fazer parte do círculo de conhecidos, de amigos dele. Realmente, porque o cara é um gigante. É isso mesmo. E o Augusto também, você também, todo mundo que está levantando essa tocha. Na boa, né, falar de democracia nesses tempos de hoje é mais corajoso do que andar com um fuzil. É verdade, cara. Andar armado é fácil. Eu quero ver você dar a cara para bater em defesa da liberdade de expressão. Quero ver. Não é difícil? Não, o que você está fazendo, o que o Augusto está fazendo, o que vocês estão fazendo é heróico. É heróico. E o verdadeiro heroísmo é esse, né? Não é o heroísmo de rachar a cabeça do outro, não. É de abrir
as ideias do outro, né?